Glória a Jesus. Amém? Obrigada aos irmãos que vieram nos ajudar, né? Quando eu estava para arrumar a igreja hoje, meu esposo, a gente estava procurando o tecido do retiro, né? Para a gente poder colocar, organizar. E o Senhor falou comigo assim: filha, eu não quero nada. A gente precisa vir para Deus, não por causa daquilo que Ele faz, ou não por causa daquilo que a gente tem, mas só por causa dEle, amém? Só por causa da presença dEle. A gente não pode vir para a igreja. É lógico que é bom quando a gente tem a nossa reunião assim, né? Mas por causa de um evento, ou porque vai ser um café, ou não, a gente tem que vir por causa dele. Quando a gente vem com o coração por causa dele, ele também vem, amém? Ele também vem. A palavra do Senhor vai dizer lá em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Eu creio que todas nós estamos numa fase de construção, amém? Em Deus, sendo construídos a cada dia. E toda vez que você colocar no seu coração a intenção de construir algo para Deus ou de reconstruir alguma área da sua vida, o inimigo vai vir para tentar impedir. Ele vai vir para tentar destruir aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. E quando ele vem, a palavra diz que ele fica ao derredor, ele não precisa de uma porta muito grande para entrar. Ele precisa de uma brecha. Amém? Ele precisa de uma brecha. É uma coisa pequenininha. Não são as grandes coisas que nos destroem, são as pequenas coisas. Amém? Ele vai querer acabar através das brechas. E todas nós temos áreas, eu tenho, creio que vocês também têm, áreas da nossa vida que são frágeis, são áreas que são expostas, são áreas que Deus ainda precisa trabalhar, amém? Por isso que nós estamos numa construção. E eu creio que a gente só vai atingir a construção completa quando a gente estiver lá na glória. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ser moldados dia após dia, nós vamos sendo construídos dia após dia. É um processo, amém? E eu queria te convidar a abrir comigo a palavra do Senhor, que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Está lá no livro de Neemias, capítulo 4, a partir do versículo 1. Neemias 4, a partir do versículo 1. Nem sempre o problema na nossa vida vai ser aquilo que está destruído. Às vezes você tem uma área hoje que está totalmente destruída na sua vida. Geralmente, esse não é o maior problema. O maior problema é aquilo que está aberto, amém? O maior problema é aquilo que está aberto. Quando existem áreas da nossa vida que tem brechas e que tem legalidade para o inimigo entrar, nós ficamos mais fragilizados. E nós ficamos o quê? Mais suscetíveis a ele que anda ao derredor entrar. E Neemias 4:1 vai dizer assim: Sambalate, acharam, amém? Misericórdia? Glória a Jesus. É um livro pequeno, né? Amém. Neemias 4:1 vai dizer assim: Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: o que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir um muro em um dia só porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que pode fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: basta uma raposa subir lá e esse muro de pedra desaba. Então orei:
Ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignore sua culpa, não apague seus pecados, pois provocaram a tua ira aqui diante dos construtores. Por fim, o muro foi reconstruído até metade de sua altura ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. No entanto, quando Sambalat e Tobias, os árabes, os amonitas e os adoditas, souberam que a obra avançava e que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejavam vir lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Mas nós oramos a nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Amém? Esse livro de Neemias é um livro pequeno e eu te convido depois a você voltar e ler a história dele, né? A palavra do Senhor vai dizer que Neemias, ele era copeiro do rei. Quando você volta lá no capítulo 1, vai dizer que ele servia ao rei. E ali o Senhor começou a falar comigo. O Senhor começou a falar assim, filha, para construir ou para reconstruir, Deus não chamou um engenheiro, não chamou um pedreiro, Deus não chamou alguém capacitado, mas Deus chamou alguém que estava com o coração disposto a servir ao rei, amém? Com o coração disposto a servir. Neemias talvez não era a principal pessoa para assumir a obra de uma reconstrução. Talvez ele não tinha todas as habilidades que ele precisava. Mas com Deus você não precisa ter tudo que você acha que você precisa ter. Você só precisa ter um coração disponível, um coração rendido em servir e fazer a vontade do Pai, amém? Nós estamos aqui para servir ao rei. E Neemias era assim, ele era uma pessoa de confiança, era uma pessoa que ele servia ao rei. Só que quando a gente vê, ele entende que a cidade que ele morava, onde ele estava, havia tudo sido destruído. Babilônia tinha entrado e destruído a cidade de Jerusalém. E isso já era uma palavra que o Senhor tinha liberado. O Senhor tinha falado assim, olha, se vocês se afastarem dos meus caminhos, vocês vão ser levados cativos. Só que o povo não escutou. E o povo faz o quê? O povo pega, desobedece a Deus, adora outros deuses, a gente já conhece essa parte da história. Então Jerusalém é tomada, é destruída, e todos os muros, toda a cidade é derrubada e destruída. Quantas das vezes Deus tem nos alertado e tem falado conosco, e às vezes a gente tem ignorado, e quantas vezes a gente recebe a consequência de alguma escolha, a gente fica sem saber como lidar com tudo aquilo. E a palavra do Senhor vai dizer que Neemias, quando ele fica sabendo que a sua cidade estava destruída, o coração dele encheu-se de compaixão. Encheu-se de compaixão por aquele povo. A palavra do Senhor vai dizer que Neemias ora, Neemias chora. Neemias entra num jejum por aquela nação. E ele chega até a presença do rei e fala com o rei. Quando ele vai servir, a palavra diz que o rei olha para ele e fala assim, Neemias, o seu semblante está triste. O que está acontecendo? A tristeza dele por aquilo que havia sido destruído era tão grande. Isso estava refletindo já no rosto dele. E ele diz, olha, rei, o meu povo, a cidade onde eu vim, está tudo destruído. Está tudo destruído. E a palavra diz que o rei vira e fala assim, o que eu posso fazer por você? E o rei te pergunta nessa noite, filha, o que ele pode fazer por você nessa noite? O que ele pode fazer por você? Às vezes você vai falar assim, Senhor, eu já tenho tudo o que eu preciso, eu estou com o meu coração grato, glória a Deus por isso. Mas essa noite, o Senhor te pergunta, o que eu posso fazer por você? A cidade tinha toda sido destruída pela Babilônia, o povo tinha sido levado cativo. E Neemias colocou no seu coração a intenção de reconstruir aquele muro. Todas nós temos alguma área na nossa vida que precisa ser reconstruída, amém? Todas nós temos alguma área, temos alguma situação que a gente precisa reconstruir, alguma área que às vezes o muro está destruído. E já reparou que geralmente quando uma cidade era destruída ou atacada, a primeira coisa que o inimigo destruía eram os muros.
Era a primeira coisa. Jericó, quando foi sendo atacada pelo povo de Israel, o que foi destruído primeiro? Foi destruído primeiro os muros. Por quê? Os muros são aquilo que cercam, são aquilo que protegem, são a segurança de uma cidade, é a fortaleza de uma cidade. E quantas das vezes nós estamos com nossos muros baixos, com os nossos muros destruídos, caídos, ou com brechas nele? A palavra do Senhor vai dizer que Jó, existia uma cerca de proteção em volta dele. Isso é uma promessa para mim e para a sua vida. Todos nós, quando estamos em Deus, existe uma cerca de proteção em volta que o inimigo não pode tocar. O inimigo não pode tocar. Só que quantas das vezes, por causa das brechas que nós damos, esse muro está derrubado. Esse muro está distraído, assim como o povo de Jerusalém. Às vezes o muro que cerca o seu casamento está destruído, está com brecha. O seu relacionamento com seus filhos. Às vezes a sua área financeira está com o muro destruído. E o Senhor falou assim, filha, eu te trouxe aqui nessa noite para você poder pegar e reconstruir. Amém? Não é grandes engenheiros, não, é você. O Senhor está contando com você para reconstruir, com você para fazer a grande obra que Ele tem. Aleluia. Quando o povo começou a retornar para a terra, eles ainda estavam vulneráveis ao ataque do inimigo, porque os muros estavam destruídos. Depois deles terem sido levados cativo, à medida que eles voltavam, os muros estavam todos no chão. E isso mostra a vulnerabilidade nossa ao ataque do inimigo. A gente fica exposto. Às vezes a gente não entende batalhas que a gente enfrenta no nosso dia, mas na verdade o nosso muro está baixo. O nosso muro está baixo, está vulnerável, está fácil o inimigo vir atacar. E o Senhor está falando, filha, nessa noite eu te trouxe aqui porque eu quero reconstruir esses muros e quero fechar essas brechas. É porque o Senhor te trouxe aqui. A gente não pode mais ficar vulnerável a tanta coisa. A gente não pode mais ficar ofendido por causa de qualquer coisa. Não pode falar mais nada, não pode fazer mais nada. A gente está muito ferido. Vamos subir esse muro essa noite, amém? Os muros, eles representavam o quê? Uma proteção. Quanto maiores ou quanto mais fortes, mais protegidos aquela cidade estava. Nem sempre nós vamos estar com nossos muros fortificados. Às vezes nossos muros vão ter brechas, vão ter buracos. As brechas que o inimigo entra são as legalidades que nós damos para ele entrar. Toda brecha, tudo aquilo que você não percebe, o inimigo ele só pode entrar se você deu legalidade para ele um dia. Amém? Toda vez que você levantar para reconstruir algo na sua vida, assim como nós lemos na palavra, o inimigo vai ficar furioso. Amém? O inimigo vai ficar furioso. Sabe por quê? Porque não é propósito dele que vocês sejam uma cidade forte, uma cidade o quê? Fortalecida, com um muro em volta. Então, toda vez que você quiser reconstruir algo em Deus, você precisa saber, você vai ser perseguido. Você vai ser afrontado, você vai ser questionado, você vai sofrer embates. Você precisa estar com o muro alto, filha. Você precisa tapar as brechas. O inimigo não pode ter vez para poder entrar. E quantas das vezes ele tem entrado? A palavra vai dizer, como nós lemos, Sambalate ficou furioso quando soube que estava reconstruindo o muro. Sabe o que ele fez? Ele se indignou e zombou. Ele zombou dos judeus. Sabe o que o inimigo faz? Ele usa o espírito de intimidação para poder tentar te parar. O espírito de intimidação, por quê? Ele vai pegar e vai tentar falar o quê? Você é fraco, você não pode, você não é capaz. Você nunca vai ter isso na sua vida restaurado. Você nunca vai ter a sua vida transformada. O inimigo ele vai pegar e vai, através da intimidação, ele vai zombar, ele vai rir, ele vai questionar. Aí sabe o que acontece? Quando a gente está com o muro baixo, a gente começa a acreditar nas mentiras de Satanás e passa a esquecer da verdade de Deus para as nossas vidas. E quantas vezes Satanás tem pegado e tem falado tantas mentiras na nossa mente? E a gente tem acreditado. A gente tem mudado a nossa identidade porque a gente crê naquilo que ele tem nos falado. E não naquilo que Deus já nos prometeu um dia. A gente louvou aqui. O Senhor tem uma aliança conosco. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é Deus de parar a obra pela metade, amém? O nosso Deus é Deus de obras
completas. Ele não pegou e te fez para você ser uma cidade com o muro todo destruído. Não, ele te fez para ter uma obra completa na sua vida. Amém? Então o inimigo, ele só não vai ficar furioso, não. Ele vai ficar indignado, ele vai zombar. Sabe aquela perseguição que você segue lá no seu trabalho? Que às vezes você escuta uma pessoa zombar, rir de você. É o inimigo furioso com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. É o inimigo vendo a obra que o Senhor tem na sua vida. Aí ele vai usar pessoas para poder tentar te parar. Você sabe o que o espírito de intimidação faz? O espírito de intimidação é um espírito que te aprisiona, de modo que você fica acuado, com medo, incapaz, travado. Ele te diminui, ele te oprime. Então você passa a viver como? Debaixo de uma intimidação, debaixo de uma pressão. Ele vem exatamente para isso, para te intimidar, para parar aquilo. Ele fala assim, opa, peraí, aquela minha filha está pegando, está orando, está fazendo jejum. Ela não fazia jejum, entrou num propósito agora de 3 dias. Ela está querendo reconstruir alguma coisa na vida dela, deixa eu parar. Aí ele vai virar para você e vai falar assim, olha, você não vai dar conta. Quanto tempo que você não faz um jejum longo assim? Quanto tempo? Ontem eu fui tomar um chá de noite e eu falei assim, Senhor, a minha vontade ali era entregar. Eu já estava no limite, a gente trabalhou o dia inteiro. Aí quando eu peguei o chá, estava assim, ó, suporta um pouco mais, é possível, você consegue. Aí eu virei e falei assim, Senhor, obrigada, porque aquilo que eu preciso é da tua força, não é do que Satanás diz sobre mim. Me ajuda a permanecer, me ajuda a resistir, eu preciso estar neste lugar. E a gente vai vencendo, um dia após dia, um dia de cada vez, amém? Mas o inimigo vai falar assim, você vai entrar num jejum para quê? 3 dias, você tá doida? Mas Deus sabe a obra que Ele está fazendo na sua vida. Deus sabe aquilo que precisa ser reconstruído, que você tem lutado, que você tem orado, que você tem buscado. Às vezes a restauração de um filho seu, Neemias, o muro não era para ele. Gente, ele morava no palácio. Ele morava no palácio, ele não precisava ter o muro reconstruído. Às vezes você vai estar reconstruindo o muro da sua casa, dos seus filhos. E o Senhor te chamou para isso. Não é só para você reconstruir o seu, não. Eu estava conversando com uma irmã que eu atendi ela, eu falei assim, filha, às vezes o despertamento do seu esposo vai vir através de um posicionamento seu. Não é de você pegar e deixar se influenciar e pegar e fazer o quê? Diminuir. Não, é de você impulsionar ele, de você encorajar ele. Deus nos chamou para isso. Amém? A palavra do Senhor, não sei por que eu estou falando isso, a palavra do Senhor vai dizer que nós mulheres somos quem edifica a nossa casa, amém? Somos nós que construímos, somos nós que edificamos a nossa casa. Já viu quando a gente está bem? A nossa casa está bem. Agora pega a gente num dia que a gente está mal, está estressado, está cansado. Parece que tudo fica fora do lugar, os meninos já ficam agitados, né? A gente vê como a situação está toda... Por quê? Porque a gente não está bem. Então você, mulher, você que edifica a sua casa. Sabe quem vai construir o muro lá da sua família? Você. O Senhor não chamou nenhum pedreiro, chamou você. Chamou você para reconstruir, amém? Só que toda reconstrução atrai oposição. No versículo 6 vai dizer assim, ó, por fim, o muro foi construído até a sua metade da altura, ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. Ou como diz outras versões, o povo estava inclinado a trabalhar. Você quer reconstruir alguma coisa? Você precisa estar com entusiasmo, você precisa estar animada. Não adianta você querer reconstruir algo ou querer que Deus faça sozinho, porque tem coisa que quem vai ter que fazer é você. O povo teve que colocar a mão na massa. O Senhor liberou uma promessa. Falou assim, olha, pode ir, que o muro vai ser reconstruído. Mas o povo teve que ir trabalhar. Só que a palavra vai dizer o quê? Que eles iam trabalhar como? Desanimados, cansados? Não. Eles iam com entusiasmo, eles iam com alegria. Eles não iam triste, cabisbaixo. Eles iam o quê? Com todo o coração deles estava inclinado a trabalhar. Como que você tem tentado reconstruir a sua vida? Murmurando, reclamando, eu estou cansada de tudo, eu estou desanimada, porque a gente empresta a nossa boca para o inimigo, amém? Semana passada eu estava assim no limite,
E eu emprestei minha boca. E eu falei, Senhor, eu estou cansada. E o Senhor falou assim, se você está cansado de correr com homens, como você vai competir com cavalos? Não tem jeito. Então a obra do Senhor, ela precisa ser feita como? Com ânimo, com entusiasmo. Por isso que Paulo vira e fala assim, olha, eu não te dei um espírito de medo, de covardia, mas um espírito de coragem e ousadia. E às vezes você se sente acuado, então eu preciso orar, Senhor, derrama sobre mim do teu espírito de coragem, de força, de ousadia, para eu poder reconstruir, para eu poder fazer aquilo que o Senhor tem. Tenha ânimo. É fácil? Não. O muro ainda estava na metade. O muro ainda estava na metade, não tinha sido todo reconstruído. Mas a palavra diz que o povo continuava com entusiasmo. Quantas das vezes a gente começa alguma coisa e para? Amém? A gente começa a obra animada, a gente começa um propósito animado, a gente começa a orar animado, a gente começa a fazer tantas coisas animadas, mas quando chega na metade, a gente cansa. Quando chega na metade, a gente desanima. Quando chega na metade, a gente crê que aquilo nem mais vai se cumprir. Amém? Só que olha o que a palavra diz, que o muro estava na metade, mas o povo continuava entusiasmado. O Senhor nos trouxe aqui para dizer que Ele quer derramar sobre nós um renovo nessa noite. Um renovo de força, um renovo de entusiasmo. A palavra do Senhor vai dizer que a alegria ela é um fruto do Espírito. O óleo de alegria vem do Senhor. O óleo de alegria, ele não vem do homem, não vem das circunstâncias, mas vem do nosso Deus, vem dele. Então ela não depende daquilo que eu estou vivendo, mas ela depende do Senhor derramar sobre mim. Amém? Então, para eu reconstruir, eu preciso estar animado, amém? Eu preciso estar entusiasmado. E quando eu não estou, eu não vou conseguir. A obra vai ficar pela metade, amém? Já reparou quando acontecem situações na nossa vida que a gente sempre tende a questionar ou colocar a culpa no outro? A gente sempre tenta colocar ou transferir a nossa responsabilidade no outro. Só que o Senhor está falando, eu te trouxe aqui para falar com você, filha, não foi com o outro não, amém? Às vezes a pessoa assim, outra pessoa tinha que estar aqui. Não, quem tinha que estar aqui somos nós que estamos aqui, amém? Não é outro, somos nós. E a palavra vai dizer no 7, no entanto, né, quando eles souberam que a obra estava avançada e as brechas estavam fechadas, eles se encheram de ira. O que tinha no muro? Brecha. O que tinha no muro? Brecha. O que o povo começou a fazer para poder pegar e deixar o inimigo furioso? Tampar as brechas. Tampar as brechas. O inimigo, como eu falei no início, ele não precisa de uma porta grande, ele só precisa de uma brecha. E quando o inimigo viu que o povo de Deus estava tampando aquelas brechas, aqueles buraquinhos que ele podia entrar por ali, a palavra do Senhor vai dizer que ele se irou. Ele ficou tão furioso, por quê? Por causa das brechas estavam sendo tampadas. Às vezes acontece alguma situação na nossa vida. Quinta-feira no estudo nós vamos falar um pouco disso. Não deixe de vir estar aqui. Nós vamos falar de portas de legalidade. E geralmente quando às vezes acontece alguma coisa em alguma área da nossa vida, geralmente a gente tende a não entender. Só que isso pode ser consequência de uma brecha que você deu às vezes lá atrás e você nem lembra. Amém? Vou dar um exemplo simples. Às vezes você fez um aborto, lá na sua adolescência. E amém, você pediu perdão para o Senhor te perdoou por aquilo. Mas isso precisa ser fechado, amém? Isso precisa ser remido. Isso é uma porta de legalidade que o inimigo tem para poder entrar na sua vida. Então isso são brechas, são situações que a gente precisa o quê? Fechar. O inimigo não pode ter legalidade. E às vezes tem brechas que a gente não percebe. Só que eu sei que eu estou numa grande obra, amém? Eu sei que Deus está construindo. Eu sei que Deus está me construindo, está me formando dia após dia. A obra não está pronta ainda. Então eu preciso orar e falar, Senhor, que brecha da minha vida que eu preciso fechar? Aonde que o inimigo está tentando entrar? Quando o inimigo soube que as brechas estavam sendo tampadas, a palavra do Senhor vai dizer que o inimigo começou a gerar confusão no meio do povo. Porque a confusão te distrai. A confusão te tira do propósito. Então ele começou a gerar maldice, conversa fiada,
Começou a gerar confusão. Começou a gerar tudo para poder o quê? Distrair o povo, tirar o foco do povo. E às vezes você tem vivido isso. Às vezes acontecem situações no seu dia para quê? Para tentar te distrair. Amém? Para tentar te tirar do propósito. Aí você vê uma confusão com alguém, você vê uma situação com alguém. É o inimigo querendo semear isso para poder te tirar do seu propósito, um ambiente de discórdia. E eu citei algumas brechas, né? E eu vou falar um pouquinho, muito rápido. Algumas brechas que a gente pode dar para Satanás que a gente às vezes não percebe. Feridas não tratadas, rejeição, traição, palavras que marcaram abandono. Isso gera uma dificuldade de confiar, reações exageradas, isso é brecha aberta. Amém? Às vezes você vai falar assim, ali não tenho ninguém perdoar, mas às vezes lá atrás, lá você, por algum motivo, você se irou, você pegou e tem uma ferida aberta, alguém te fez um mal, ou você feriu alguém. Essa brecha precisa ser fechada, irmãos. Às vezes, algum dia você se contendeu com alguém, e às vezes você pensou assim, ó, é só eu parar de conviver. Amém? É mais fácil. Não, eu já perdoei a pessoa. Sabe quando você sabe que você perdoou alguém de verdade? Quando você consegue orar e abençoar a vida dela. Quando você, ainda que a pessoa tenha feito muito mal para você, você consegue orar, você consegue abençoar, você consegue liberar prosperidade, você consegue liberar bênção sobre a casa dessa pessoa e você perdoa de verdade. O Espírito Santo começa a ministrar no seu coração. Às vezes tem alguém lá atrás, às vezes você não era nem casado ainda. Quando eu fiz essa oração com meu esposo, deixa eu contar um segredo. O Senhor começou a me trazer situações da minha infância. Começou a me trazer situações de quando eu tinha 10 anos, de quando eu tinha 12 anos, situação de quando eu tinha 5 anos. E ali eu precisei orar e pedir perdão ao Senhor, porque essas brechas precisam ser fechadas, amém? E a falta de perdão, né, como eu falei, uma brecha que o inimigo usa, cansaço espiritual. Às vezes a gente faz tanta coisa que a gente já não consegue orar mais como antes. A gente não consegue mais ler a Bíblia como antes. Existe um cansaço tão grande, um cansaço espiritual, e a primeira coisa que você abre mão é de quê? As coisas de Deus. Já viu? Você pode estar com a vida toda corrida do jeito que for. Se você acorda cedo para trabalhar, você não vai acordar cedo para trabalhar? Amém? E para ler a Bíblia? Não, eu estou cansada. É as primeiras coisas que a gente abre mão. Se antes você acordava cedo para você ler uma palavra, um versículo que seja antes de você ir trabalhar, um dia que você estiver cansado, a primeira coisa que você abre mão são das coisas de Deus. E tem que ser a primeira coisa na nossa vida. Então o cansaço espiritual, ele é uma brecha que o inimigo usa, sabe para quê? Para trazer frieza. Frieza, desânimo. Você não consegue orar, você não consegue jejuar, você não consegue buscar Deus. Aí sabe o que acontece? Você fica vulnerável, porque você já não consegue ouvir mais Deus. Porque antes, se Deus falava com você através de uma oração, agora você está tão cansada, você está com a vida tão corrida, que a sua vida espiritual está negligenciada. Você está com brecha no muro. O inimigo está o quê? Está mais fácil dele te atacar. Ah, Aline, tem um mês que eu não jejuo. Está mais fácil. Está mais fácil. Vida de oração negligenciada. Ama a Deus, mas não tem constância. Eu amo Deus, mas eu não tenho constância com Ele. De que adianta? Isso é brecha que precisa ser fechada, amém? Isso é brecha. Vou dar um testemunho para vocês bem rápido sobre essa questão de cansaço espiritual e vida espiritual negligenciada. Os meus filhos, ano passado, a gente fez um propósito com eles, e eles liam um devocional deles, a gente comprou um devocional para cada um, eles liam um capítulo da Bíblia e um devocional todos os dias. Quando foi esse ano, aquela recompensa que a gente dá para o nosso filho não tinha mais, porque eu acreditava que o hábito deles, né, de ler durante um ano, ia fazer eles ficarem o quê? Constantes. Sabe o que aconteceu? Eles pararam. Eles pararam. Porque é muito mais fácil o inimigo te parar com aquilo que você precisa do que te parar com as coisas, às vezes, que a gente precisa fazer. Aí sabe o que o Senhor falou comigo? Filha, você vai precisar pegar, sentar com seus filhos de novo, orar com eles, ler com eles. E eu e meu esposo, a gente recomeçou essa semana.
Porque a vida espiritual dos meus filhos também é responsabilidade minha e do meu esposo. A vida espiritual dos seus filhos é responsabilidade sua. Às vezes você não consegue, você pede para ler, às vezes eles não lêem. Sabe quem que vai ensinar seus filhos? Não é eu e o Ricardo como pastor, não. É eu e o Ricardo como mãe e como pai. Não é a escolinha do Kids, é vocês em casa. Amém? Brecha não é fraqueza. Não é fraqueza uma brecha. Só que quando ela é ignorada, ela vira um perigo. Amém? O fato de você ter brecha não quer dizer que você é fraco, quer dizer que você é normal, quer dizer que você é carne. Mas quando você tem uma brecha que você não reconhece que você tem, ela vira um perigo. Porque aí você não trata e o inimigo faz o quê? Ele entra. Quando Neemias viu os muros destruídos, ele não negou o problema, ele não romantizou. Quando ele viu que estava tudo destruído, ele não tentou tapar o sol com a peneira. Não, ele encarou de frente. Amém? Ele encarou de frente. A palavra do Senhor vai dizer que Neemias e o povo, sabendo da intenção do inimigo, eles colocaram guardas para guardar de dia e de noite. De dia, não era só de dia, não. Os guardas guardavam os muros de dia e de noite. Sabe o que o Senhor está falando? É orar e vigiar, é de dia, de noite, em todo tempo. Em todo tempo. Não é só proteger de dia ou de noite, não. Quando eu venho na igreja, não. É todo tempo. É de dia e de noite. Amém? Sambalate, Tobias, Gesem e os outros inimigos, quando viram que não tinham mais brechas, que não conseguiriam adentrar aonde Neemias estava, eles tentaram tirar Neemias da obra. Sabe o que aconteceu? Eles tentaram parar Neemias de construir. Viram que ele não conseguiu, né? Aí eles pegaram, foram até Neemias e tentaram tirar Neemias de onde ele estava. E virou e falou assim, Neemias, vem cá, estão te chamando aqui, ó, perto do vale. Aí Neemias vira e manda um recado que a gente já conhece. Olha, eu estou numa grande obra, eu não posso parar. Toda vez que você estiver na reconstrução de algo que o inimigo não conseguir te parar, ele vai tentar te tirar do propósito. Ele vai tentar te tirar de onde Deus te colocou para você estar. E os inimigos, eles não tentam só uma vez, mas eles tentam 5 vezes tirar Neemias do propósito. Eles chamam Neemias, Neemias, vem cá, Neemias. Eles tentam tirar de onde Neemias estava. Só que Neemias pega e fala, eu estou numa grande obra, amém? Eu não posso parar. Eu estou numa grande obra. Não se distraia, igreja. Não se distraia daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Não perca o propósito. O inimigo às vezes tem tentado te distrair ou te tirar daquilo que o Senhor te pediu para fazer. Mas é tempo da gente falar assim para o inimigo, eu estou numa grande obra, amém? Eu estou numa grande obra, eu não posso ir agora. Amém? Aleluia. Neemias recusou a dar ouvidos a quem procurava desviar a sua atenção do chamado. Sabe como que Neemias trabalhava no muro? Eu quero que vocês leiam depois, amém? A história é linda. A palavra do Senhor vai dizer que eles trabalhavam uma mão com ferramentas para reconstruir o muro. Sabe o que tinha na outra? Uma espada. Uma espada. Eles não trabalhavam simplesmente reconstruindo, não. Uma mão tinha uma espada e a outra tinha ferramentas de batalha, de trabalho. Sabe o que é isso? Olha, a gente está vigiando, a gente está aqui reconstruindo, mas também nós estamos prontos para guerrear, amém? Porque o Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para batalha, o Senhor nos chamou para guerrear. E às vezes você vai precisar lutar guerras e batalhas enquanto você está reconstruindo o seu muro. E como que você está? É com espada na mão e ferramenta na outra, amém? Uma mão constrói o propósito e a outra protege aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Enquanto uma mão está trabalhando, enquanto uma mão está reconstruindo, a outra está protegendo tudo aquilo que o Senhor pegou e está fazendo. Amém? Eu coloquei algumas frases assim, às vezes você serve a Deus, você está numa mão trabalhando, mas às vezes você não cuida da sua mente, você não vigia os seus pensamentos, sabe o que é isso? Falta de espada na sua mão, falta de espada. Você está servindo a Deus, mas não está vigiando a sua mente, então eu estou precisando o quê? Colocar a espada, amém? Às vezes eu edifico a minha vida. Às vezes eu oro para Deus abrir. Eu estou fazendo o quê? Trabalhando com uma ferramenta, amém?
Mas quando não acontece, eu deixo as circunstâncias esfriarem a minha fé. Eu deixo as circunstâncias desanimar. Sabe o que está faltando? Espada. Está faltando o quê? Você se posicionar. Como a gente leu, entusiasmo, ânimo, coragem, força. Amém? Sabe o que acontece? Os muros foram reconstruídos em 52 dias. Sabe o que é isso? Os muros de uma cidade para aquela época. E o Senhor ministrou no meu coração uma coisa completamente impossível, uma coisa sobrenatural, que se não fosse a mão de Deus, não teria como. E quando eu li essa parte, que eram 52 dias, na mesma hora o Espírito falou comigo, filha, 5 e 2 são 7. Amém? Representa o quê? A obra completa de Deus. Deus não faz pela metade. Tudo aquilo que Ele faz de forma completa. E não tem a ver com o tempo, tem a ver com aquilo que Ele quer fazer. Então, se você simplesmente se colocar nesse lugar com o coração disposto para reconstruir, Deus é poderoso para concluir a obra e te surpreender. Te surpreender. A palavra diz que foram 52 dias. O que estava destruído em anos, Deus restaurou em dias. O que está destruído na sua vida há anos? Deus é poderoso para reconstruir em dias. Amém? Em dias. Em dias. Às vezes você fala assim, Arina, eu tenho 40 anos, tem 30 anos que eu vivo debaixo de uma amargura ou de um espírito de rejeição. O Senhor é poderoso para mudar a sua sorte. Amém? E mudar a sua situação em dias. Amém? Em dias. Aleluia. O muro foi reconstruído, 52 dias. Vou só contar aqui, não vou ler não, para a gente poder finalizar. Quando o muro é reconstruído, eles chamam Neemias e chamam Esdras para ler a palavra. Eles chamam para poder ler tudo aquilo que eles já tinham vivido. Sabe o que aconteceu? O povo começou a chorar por causa dos seus erros e por causa de tudo aquilo que eles estavam vivendo. Eles reconheceram que o que eles estavam vivendo era porque por causa de consequência dos seus atos e consequências das suas escolhas. Quando eles viram na palavra, gente, o Senhor já tinha nos alertado, o Senhor já tinha falado que viria com destruição, foi nós que não ouvimos. E a palavra do Senhor vai dizer que quando eles leem aquela palavra, eles restauram não só os muros físicos, mas também restauram a morada de Deus, porque eles começam a fazer as festas antigas que eles faziam. A próxima festa que eles fazem é a festa das cabanas. Era algo que ficou perdido, mas o Senhor não estava ali só restaurando o muro, estava restaurando por completo. Não era só um muro que precisava ser edificado, era uma nação que precisava voltar o coração para Deus, amém? E quando Neemias viu, vou ler só esse versículo, quando Neemias viu que o povo estava triste, chorando, com peso, o inimigo quer colocar isso na sua vida, peso e culpa por causa daquilo que você já viveu, por causa daquilo que já passou, mas o Senhor te trouxe aqui para te tirar esse peso nessa noite. Ele quer construir muros fortes, Ele quer construir uma fortaleza, de modo que o inimigo não tenha mais brecha, amém? E Neemias vira e fala assim, olha, vão, comemorem com banquetes de comidas saborosas e bebidas doces. Repartam o alimento. Esse é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fique triste, pois a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A gente fala tanto esse versículo, né? A alegria do Senhor é nossa força. O povo, quando ele viu aquele muro construído, ele começou a chorar, Senhor, perdoa. E o Senhor visita Neemias, e Neemias virou para assim, olha, não é para vocês ficarem tristes não, é para vocês comemorarem, é para vocês fazerem banquete, é para fazer festa, porque o Senhor veio, o Senhor restaurou, o Senhor alinhou. A alegria do Senhor, fala assim, a alegria do Senhor é minha força. A nossa força é a alegria dele, amém? É a alegria dele. Deus não queria só arrependimento, Ele queria restauração com alegria. Ele, quando restaurar os muros da sua vida, não vai ser para você ficar cabisbaixo. Vai ser para você celebrar. Quem estiver com você vai se alegrar. Vai poder testemunhar aquilo que Deus está fazendo. Aleluia, amém? Eles voltaram a celebrar festas que estavam esquecidas. Eles fizeram um compromisso de obedecer a Deus, de se separar do pecado e viver de forma diferente. Quando você fechar a brecha, não volta para as mesmas práticas, não.
Aquele povo, quando teve o muro reconstruído, ele fez uma aliança com Deus. Ele fez uma aliança. Senhor, nós não vamos voltar para o pecado. Nós vamos viver de forma diferente. Nós vamos te obedecer. Amém? E depois disso, Jerusalém começou a ser repovoada. A vida volta à cidade. E a ordem é restaurada. Amém? O Senhor está numa obra na tua vida. O Senhor está construindo, irmãos. Ele não parou, a obra ainda continua. E às vezes você chegou aqui cansada, porque para construir cansa, desânimo, tristeza, peso. O inimigo quer colocar isso tudo. Mas essa noite a gente vai sair daqui com a alegria do Senhor, amém? Fique sobre os seus pés, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Deus não te trouxe aqui só para ouvir essa palavra. Deus te trouxe aqui para te convocar para uma reconstrução na sua vida. Amém? Para uma reconstrução. Não é simplesmente para a gente ouvir. A gente está cansado de ouvir, mas a palavra não entrar. A palavra precisa entrar e virar uma chave. Precisa virar uma chave em nós. E Ele te trouxe aqui para reconstruir. Feche os seus olhos. Eu queria que nós vamos orar agora. Se Deus te mostrou alguma brecha, eu creio que Ele vai mostrar. Algum lugar que você precisa se reposicionar para reconstruir. Em nome de Jesus, amém? Eu queria que você orasse agora. Feche os seus olhos antes de você orar. Espírito Santo, nós te pedimos. Tu és aquele que convence, tu és aquele que traz a luz. Por isso, em nome de Jesus, sobre a vida de cada irmã que entrou aqui nessa noite, se há alguma brecha que o inimigo tem usado para tentar entrar, se há alguma brecha que Satanás tem tentado contra a vida das suas filhas, sinaliza agora. Traz a luz, Pai. Traz a luz, Espírito Santo. Vem trazer da tua luz que área da nossa vida que nós precisamos tampar as brechas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você não vai sair daqui do mesmo jeito, amém? Os seus muros vão sair daqui fortes. Se você entrou aqui cansada, o Senhor vai derramar um óleo de alegria, o óleo da força dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Tem brechas que você ignorou um dia, tem coisas que você ignorou, tem coisas que você passou por cima, mas o Senhor quer trazer a luz e fazer, filha, é noite de tapar as brechas. É noite de você voltar. É noite de você pegar a espada na mão, ferramenta na outra. Eu te chamei para uma obra. Eu te chamei para reconstruir, amém? Que área da sua vida hoje você precisa subir um muro? Que área da sua vida precisa subir um muro? Às vezes, tem pessoas que estão tendo acesso à sua vida porque o muro está baixo. Tem pessoas que Deus já pediu para não ter acesso mais, mas estão passando do limite de Deus e estão te trazendo discórdia e confusão. Isso é o inimigo querendo semear, a gente já viu isso. O inimigo ele vai trazer um espírito de confusão. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora sobre a vida de cada filha, todo espírito de intimidação contra a vida delas, todo espírito de acusação, de confusão, de afronta, Senhor, que possa estar vindo sobre a vida das suas filhas. Espírito Santo, eu te dou liberdade. Sinaliza áreas da nossa vida que ficaram brechas abertas, que nós precisamos tapar nessa noite, em nome de Jesus. Pai, quantas das vezes nós estamos cansadas, essa é a verdade. O inimigo tem nos distraído, tem tentado nos cansar para nos tirar do propósito, mas o Senhor nos chamou como mulheres que edificam, como mulheres que constroem, como mulheres que restauram a nossa casa, os nossos filhos. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, recebe a vida de cada filha nessa noite. Elas que chegaram aqui, às vezes, sobrecarregadas, cansadas de lutar, Pai. O inimigo tem tentado lançar sobre elas. Oh, Deus! Vem, Senhor, com teu óleo de alegria nessa noite, com teu renovo, com a tua força, em nome de Jesus. Aleluia.
Não importa o que você